Então, a gente iniciando aí, né, a questão desse tema da violência doméstica, que atinge basicamente as mulheres, né? A violência doméstica atinge a cada 10 denúncias de violência doméstica, que vai desde intimidação, violência psicológica, até o feminicídio, né? Até a morte, até o assassinato, ele atinge a cada 10 denúncias, 8 são mulheres, né? 8 as vítimas são mulheres. Então isso mostra a gravidade disso, né, e a gravidade de como isso atinge as mulheres, né? E a gente tem até, para começar, assim, falar sobre esse tema, alguns pontos positivos, tá? Porque dia 15 de maio agora, na sexta-feira passada, o governo federal lançou um programa de combate à violência doméstica durante a pandemia, né? Eu já estava pensando nesse tema para debater, né? E deu casualidade que na sexta-feira passada eu estava definindo qual seria o próximo tema, e aí eu vi a notícia dessa campanha e disse, bom, é um bom momento da gente tocar nesse tema, né? E dentre tanta notícia ruim que a gente vê desse governo, né, a gente ter uma notícia boa, um projeto bom, é extremamente importante a gente dar visibilidade, tá? Então, o lema do programa é denuncia a violência doméstica, para algumas famílias o isolamento está sendo ainda mais difícil, né? Então, a campanha aborda a violência doméstica que ela engloba não só as mulheres, mas ela engloba crianças, adolescentes, idosos, deficientes, né? Então, o governo tentou dar uma abrangência da violência doméstica como um todo, né? Então, houve esse lançamento da campanha, né? A ministra Damares Alves, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, fez um pronunciamento lançando a campanha, que dentro desse governo que a gente vê tanta coisa ruim, seria extremamente importante dar visibilidade a uma campanha dessa, extremamente positivo, e a gente aplaudir e divulgar mesmo, assim, olha, o governo federal está fazendo uma boa campanha. Mas, infelizmente, quando o governo acerta no conteúdo, ele erra na forma. E aí eu vou explicar o porquê. Porque tem uma outra notícia, que até a Carolina está trazendo aqui para nós, e é isso que eu vou citar agora, né? Aproveito, já que eu toquei aqui no que eu li da Carolina, saudar a Milene Bordini, que está chegando aí também, a Marissandra, a Fátima e o José Carlos, né? O bloco da família tá na rua aí dando apoio para nós. Porque a Câmara Federal aprovou na noite de ontem, né, dia 21 de maio, o projeto de lei 1291 de 2020, de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, em parceria com a bancada feminina, né, que engloba mulheres deputadas, parlamentares, que vão desde o PSOL até o PSL, passando pelo PP, pelo Demo, pelo Progressistas, passando por quase todas as tendências ideológicas e políticas, né, todo o espectro político ideológico do parlamento. Então é extremamente positivo isso, tá? Inclusive até foi interessante, ontem na votação, eu acompanhei a votação, tá? Foi interessante porque teve a presidência da sessão diversas mulheres da bancada feminina, inclusive a Fernanda Melchiona presidiu a sessão, né, do pessoal aqui do Rio Grande do Sul, né, mas outros parlamentares também presidiram a sessão, e eu acho que isso foi extremamente simbólico, emblemático, e a votação se deu de forma unânime. Então, eu vou citar um pouco dessa questão de como é que é essa campanha do governo federal, e citar um pouco do que tem desse projeto, e falar assim, os prós e os contras, e aí depois eu entro um pouco mais nessa questão de como é que está se dando a pandemia, a violência doméstica na pandemia, né? Porque, como eu tinha falado, o projeto, a campanha do governo federal, tá, de combate à violência doméstica, que aumentou muito durante a pandemia, se tornou, já era nível crítico, se tornou mais alarmante ainda, né? Aprovou e, como eu disse, acerta no conteúdo, que é combater a violência doméstica, mas erra na forma. Tá? Na forma por quê? Porque, primeiro, aonde a gente viu essa campanha? Né? Aonde a gente viu veicular essa campanha de extrema importância? Basicamente, em lugar nenhum. Porque o governo, em sua guerra ideológica contra a imprensa, o que ele faz? Ele parou de fazer as campanhas publicitárias, de divulgação das suas ações, nos grandes veículos de comunicação, como Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, né? E isso, infelizmente, atinge até o próprio governo, porque quando ele tem uma medida boa, ele não divulga como deveria.
Então, aí fica restrito a divulgar, né, para levar recursos para os seus apoiadores, fica divulgando em rede TV, SBT, Band, né, em veículos de comunicação menor, e não assume a abrangência necessária que deveria ter uma campanha como essa. Né? O mote dessa campanha, ele tem umas limitações que é o quê? É focar basicamente nas denúncias, através do Ligue 180, que é o canal de divulgação contra a violência doméstica e a mulher, ao Ligue 100, que é o Disque 100, que é o número de denúncias aos direitos humanos, né, aos ataques aos direitos humanos, violações dos direitos humanos. Tá? Tem uma parte confusa também na fala da ministra, porque depois a gente vai olhar no site do Ministério, lá fala no aplicativo Proteja Brasil, que é um aplicativo que já existia, numa parceria da Unicef com o governo federal na época do governo Dilma, e outras horas fala no aplicativo de Direitos Humanos BR, que foi lançado em abril de 2020. Então isso ainda ficou um pouco confuso para mim, de afinal qual é o aplicativo correto. E aposta muito na questão da denúncia. Fala da questão que o tal do dever cívico de denunciar, o dever cívico do cidadão de denunciar a violência doméstica, né? Mas naquela linha que a gente tem, né, de dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher, parte do pressuposto justamente contrário, né, que todo mundo tem que denunciar isso, porque é extremamente grave e atinge toda a sociedade. Né? E parte do foco de utilizar o Disque 180 e o Ligue 180 e o Disque 100, né? E também o uso dos aplicativos. Né? Mas aí tem essa deficiência porque eu fui olhar o material de divulgação, tá? O material de divulgação, desculpa, que eu estava até passando aqui minhas anotações. Né? Ela fala muito na questão do foco na família. Tá? Mas aí a gente entra naquela questão de que não fala que família é. Né? E a partir do momento que não fala que família é, e é como a ministra vem sempre defendendo a família como sendo o homem heterossexual, a mulher heterossexual e os filhos, né? Então isso invisibiliza diversas outras formações familiares. Então esse é um ponto que a gente vê de ruim no programa, né, na campanha do governo, que ele acaba não atendendo de maneira correta toda a diversidade familiar que tem. Fica focado nessa visão familiar cristã, né, de o homem, a mulher e os filhos, né, e o homem como chefe da família. Né. Outro ponto que eu vejo que a ministra fala, né, que ela diz que violência doméstica não tem gênero. Tá? Violência doméstica não tem gênero. Tá? Falando assim, até parece, pô, não, é verdade, porque várias pessoas são de todos os gêneros também sofrem violência doméstica, né? Nós vamos ter os idosos, homens, adolescentes, crianças, meninos, gays, né? Lésbicas também acabam sofrendo violência doméstica. Porém, como eu tinha falado antes, 80% dos casos de violência doméstica são com mulheres. Então, há um gênero, sim, né? A maioria das mulheres é que são as vítimas da violência doméstica. Então tem que se ressaltar que apesar de apesar de todos os gêneros sofrerem violência doméstica, a mulher é a principal vítima. Então isso tem que ser ressaltado, é uma falha que tem essa campanha do governo. Né? Essa questão da aposta na denúncia somente, a questão da família, o foco na família, a questão do foco de que não há um gênero que sofra mais a violência. Né? E no material, como eu disse, no material, fala muito da questão dos sinais prévios da violência. Isso é muito interessante. Tá? O que a Carolina traz aqui, né, a questão a cara que vai ter os aplicativos, né? E é exatamente isso que fala, né? Porque o controle dos celulares pelos companheiros, isso tem, né? Que a Carolina trazendo aqui, e eu acho que isso fica muito claro no material de campanha, no material da campanha, que fala sobre a questão dos sinais prévios de violência, né? Que o material lá fala sobre a questão da mulher do controle do celular, de controle sobre roupa, sobre comportamento, sobre linguagem.
essa pressão psicológica e emocional sobre a mulher aponta ali que são sinais prévios de uma possível violência. E isso é ponto positivo que tem no material de campanha, tá, do governo federal. Porém, tem um ponto negativo que fala, aí entra mais ou menos o que a Carolina está falando, para a mulher procurar sempre apagar as mensagens do celular. Né? Apagar as mensagens, ter um lugar seguro dentro da casa, onde ela possa falar livremente. Né? Então, assim, isso é muito complicado, porque isso já coloca meio a mulher numa posição de defensividade, um problema defensiva. Pô, que tipo de vida a pessoa tem, a partir do momento que ela tem que se preocupar com a sua privacidade, com a questão da violabilidade do próprio aparelho celular, né, e de com quem conversa, e como se comporta. E fala também em ter sempre uma mala preparada de roupas para os filhos e para ela mesma, para que cada momento ela possa sair de casa, né? E também a questão de ter os documentos com outras pessoas, ter a cópia de documentos com outras pessoas, né? Tipo, é muito complicado tu ter uma campanha que já parte desse ponto, já a mulher já na posição de já estar sendo violentada, né? Porque a violência psicológica também é muito forte, né? E às vezes a violência psicológica ela acaba sendo muito mais forte, muito mais brutal do que a própria violência física, né? Então, assim, erra muito, como eu falei, acerta no conteúdo, né, de fazer uma campanha sobre a violência doméstica na pandemia, mas erra na forma, né? E erra brutalmente na forma, né? Então, coloca a situação da mulher sempre na defensiva, sempre como vítima, e tipo assim, bom, espera até tal situação acontecer, a partir de quando tu perceber isso que tu começa a agir. É complicado isso, então eu vejo que é positivo, por um lado, ter uma campanha como essa, porém, é negativo a forma como ela foi colocada. Com relação ao projeto, tá aprovado ontem na Câmara, tá, eu vi que a bancada feminina ficou muito, muito feliz, muito efusiante, talvez com razão, talvez eu esteja enganado, né, que era um projeto revolucionário, muito, muito, muito forte, muito poderoso. Né, que ele fala da questão de tornar o sistema de atendimento à mulher violentada como serviço essencial. Né? E até vi a deputada Maria do Rosário falar, né, de criar uma rede de atendimento e proteção às mulheres. Né? Porque ali exige que os canais como o 180 e o 100 informem as autoridades de segurança o mais rapidamente, com prazo de até 48 horas, informar sobre esses casos de violência, tá? Para que se tome atitudes. Né? Um ponto positivo, e depois a gente vai tocar, porque um dos principais possíveis motivos para o aumento da violência doméstica durante a pandemia é o fato que não estão ocorrendo as audiências sobre os casos de violência doméstica. Né? Não estão sendo emitidos com tanta velocidade as medidas protetivas. Né? Então isso tem aumentado os casos de violência. É um caminho que a gente pode ter para explicar o aumento durante a pandemia. Então ele também fala de uma questão que também é muito positiva nesse projeto, que é a possibilidade da mulher solicitar de maneira virtual a medida protetiva. Né? Só que, ok, é muito positivo, só que a gente conhece que no Brasil não basta ter a lei, tem que se fazê-la cumprir. Né? Porque a gente tem a Maria da Penha, que é uma lei que avançou muito, só que muitas mulheres sofrem violência, denunciam, conseguem até a medida protetiva, recebem uma medida protetiva por 3 meses, 4 meses, a medida expira e elas vão ter uma primeira audiência 1 ano ou 2 anos depois. Então, a lei, por si só, ela não é a garantia de que a pessoa vai ter atendimento. A gente sabe muito bem, por exemplo, a gente vai num atendimento de pronto-socorro, atendimento de emergência, e chega lá, por exemplo, a pessoa vai ser atendida, olha, o prazo de espera aqui é 4 horas. Então, por quê? Porque apesar de ser um serviço essencial, não há estrutura e não há equipe para dar atendimento a todas as pessoas. Então, só a lei não é garantia de que o atendimento será cumprido. Tá? Então, é exatamente isso que prevê, a Carolina está citando aqui, que o Estado tem que assegurar a abertura dessas medidas protetivas, seja em meio virtual ou por terceiros, que seja. Pois é, o projeto prevê isso, a solicitação de medida protetiva por meio virtual.
A Milene está citando aqui que o aplicativo da Magazine Luiza tem um botão de, uma espécie de botão de PAN, né, sobre a questão da fala da ministra Damares Alves, do lançamento da campanha contra a violência doméstica na pandemia, né? Ela citou até o fato de que houve uma redução de 18% no número de denúncias de abuso e violência contra crianças e adolescentes, e que ela justifica isso principalmente pelo fato de como as crianças não estão na escola, que é o local principal onde se dá visibilidade à violência à criança e adolescente, elas acabam não tendo um canal para denunciar, ou essa violência acaba não sendo destacada. Pegando esse ponto da fala da ministra, ele nos mostra como é importante a educação sexual nas escolas. Quando se fala em educação sexual, cria-se um alarmismo, assim, né, como se fosse, nossa, vai ensinar as crianças a fazer sexo, né? É justamente o contrário, né? Quando a gente fala em educação sexual nas escolas, a gente está falando de como a criança se proteger, como a criança saber quais são os sinais de que ela possa vir a sofrer violência ou vir a sofrer algum tipo de abuso, né? Então, ensinar para a criança ter a consciência do seu próprio corpo, né? E como se proteger de pessoas que sexualizam o seu corpo, né? Então, ela perceber esses sinais. Então, é isso que quando a gente fala em educação sexual nas escolas, é para isso que serve a educação, para fazer a criança ter consciência do seu próprio corpo e não ser violentada, ou saber que pode denunciar, né? Porque um dos principais problemas da violência contra as crianças, que permite que ela aconteça, é o fato de a criança não ter consciência do seu corpo, né? Acreditar que ela tem sempre culpa sobre tudo e que ninguém vai acreditar nela. Então, se alguém toca de forma indesejada na criança e a criança tem medo porque é um adulto e é alguém próximo e que ninguém vai acreditar nela, e se ela achar que aquele toque, a culpa é dela, ela não vai denunciar e vai sofrer essa doença, essa violência, e essa violência vai se perpetuar, né? Então, esse é o papel importante que tem a educação sexual nas escolas, para que as crianças não sofram com isso. Tá? Então, a gente entrando nessa questão dos dados que a gente tem acesso sobre a violência doméstica na pandemia, a Organização Mundial da Saúde e a própria ONU já haviam alertado lá em março de que nos países que já estavam em pandemia estava havendo um aumento nos casos, nas denúncias de violência doméstica, e em especial a violência contra a mulher. Ok. O alerta foi dado, no primeiro momento, com tantas outras coisas a se preocupar, acabou-se ficando um pouco de lado isso, e aí a gente entrou em abril, começaram a sair os primeiros dados com relação à violência doméstica na pandemia. E assim, é complicado falar sobre isso, porque o Brasil, fora da pandemia, o Brasil já é o quinto país que mais comete feminicídio no mundo. Tá? O Brasil só fica atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia como o país que mais mata mulheres pela sua condição de mulher. Tá? Então, é um número de 4,8 mulheres a cada 100 mil mulheres são mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres, que é através de estupro, seguido de morte, é por questões culturais, por questões religiosas, né, que as mulheres acabam sendo, inclusive as questões religiosas e culturais são levadas para questões legais, então acaba tendo países onde a legislação que permite que se mate mulheres, principalmente, como existia até no Código Civil há pouco tempo atrás, os chamados crimes de honra, né, que honra é lavada com sangue. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, era muito comum, né? A gente tem aquela imagem do gaúcho macho, né? O gaúcho que não aceita ser traído, o gaúcho que lava sua honra com sangue, né? Então, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, a gente tinha muitos casos de homens que acabavam matando suas companheiras ou ex-companheiras
para lavar sua honra, né? E, então isso é um dos crimes mais comuns, né? O crime de honra, né? Que leva ao feminicídio. E aqui é muito importante trazer a discussão do que é feminicídio. A gente até pode, numa outra live, falar mais amplamente sobre o que é feminicídio, mas é importante dizer que o feminicídio, que está previsto na lei 13.104 de 2015, tá? O feminicídio, o conceito de feminicídio ele foi difundido na década de 70 pela socióloga sul-africana Diana Russell. Tá? Feminicídio, o que vem a ser? Tá? Feminicídio, como eu falei ali antes, é esse fato da mulher ser assassinada, da mulher ser morta, pelo fato dela ser mulher. Né? Isso parece meio confuso no momento, porque a pessoa vai dizer, tá, mas já existe homicídio, toda pessoa morre, o homem morre muito mais que mulher. Ok, mas o homem morre muito pela condição de assalto, decorrente de assalto, que ele não morre pela condição de ser homem, ele morre pela situação de assalto. Tá? Ele morre muito pela condição de assalto, da violência, briga, acidente, né? Ele não está morrendo pela condição de ser homem, ele está morrendo porque ele está dirigindo um carro, ele está carona num carro, num acidente ou num assalto, assim como a mulher também morre num assalto, a mulher morre num acidente de carro, tá? A mulher morre num atropelamento, a mulher morre de bala perdida. Isso não é um caso de feminicídio porque ela não está morrendo pela condição de mulher. Tá? O que a mulher morre pela condição de mulher? Quando um companheiro, um ex-companheiro acha que tem domínio sobre ela, que tem poder sobre ela, né? E aí ele acaba matando, porque, como eu falei, crime de honra, ou ele a mata numa situação de estupro, né? A gente vê que é raro ter casos de estupros em homens, numa situação na sociedade comum, né? É raro ter, mas a mulher acaba sendo estuprada pela sua condição de mulher, ela é estuprada porque ela é mulher, né? O ex-companheiro assassina uma mulher porque ela é uma mulher, né? Por essa condição, né? Então, a condição de mulher, por se achar que a mulher tem um papel social diferente do homem, né? E isso a gente traz também uma outra questão a discutir, né? Que é essa questão do papel social da mulher e do homem. Tá? A gente vai ter sempre visto, e aí entra essa questão da condição da mulher. A mulher é sempre visto como da porta para dentro de casa e o homem da porta para fora. Né? Parece muito aquela coisa, a mulher tem como seu papel, como eu ia falando ali no finalzinho anterior, tá? Muito da questão de violência do feminicídio, né, no caso, né, é justamente essa questão do papel social do homem e o papel social da mulher. Tá? Isso é um dos principais resultados daquilo que a gente chama, né, de o patriarcado, né, que é essa questão temos uma sociedade baseada no homem como senhor, né, o homem como proprietário e a mulher como propriedade, né. Então, nós temos isso muito, muito forte, né, e infelizmente isso ainda está bastante arraigado na nossa sociedade. Né. Então, a partir do momento que a gente vê, né, e aí quando eu digo a gente, é a sociedade, né, vê a mulher como responsável da porta para dentro e o homem responsável da porta para fora, então a gente tem sempre a visão da mulher como o papel doméstico, né? O papel doméstico, o papel de educar os filhos para as coisas dentro de casa, cuidar da educação, cuidar da saúde, né? Aquela coisa maternal, né? Dos cuidados com saúde, educação, sobrevivência, e o homem com o papel para fora, né? Como provedor, né? Como o homem que traz os recursos, traz o sustento, que defende a família, que é o caçador, né, que é essa coisa nós temos muito, e isso se reflete nas nossas relações sociais, quando a gente vê uma situação dessa como pandemia, que as pessoas estão dentro de casa, né? Então, nós temos toda a família dentro de casa. E aí, a gente vai ver muito, muito acentuado essa questão dos papéis sociais da mulher, né? Para dentro a mulher, para fora o homem. É interessante trazer alguns dados aqui, né, que houve um crescimento
ao contrário das denúncias de violência às crianças e adolescentes, lá na ordem de 18%, a redução, a violência doméstica, em geral, houve um aumento de 35% nas denúncias em abril de 2020, com relação a abril de 2019, né? Lá no Disque 100 e no Disque 180. Além disso, o Ministério Público de São Paulo emitiu uma nota técnica no mês de abril, tá, informando que houve um aumento de 29% nas medidas protetivas, na solicitação de medidas protetivas urgentes, né, em março, a partir do período que se iniciou o distanciamento social. Né. Em contrapartida, há uma redução nas ocorrências policiais. Aí entra esse outro ponto da violência doméstica na pandemia, que é o fato de as pessoas estando em casa, elas não podem ir presencialmente fazer denúncias, né? Porque, como a gente tinha falado, né, a mulher acaba tendo aquela coexistência forçada, muitas vezes com o seu companheiro, com o seu ex-companheiro, inclusive com aquele que é agressor, então ela acaba tendo essa coexistência forçada com ele. E aí tem muito, dentro dessa visão da mulher como a responsável pela família, e a ministra Damares Alves reforça isso em todas as suas falas, a mulher como a responsável por ligar a família, por unir a família. Então a mulher, mesmo quando agredida, mesmo quando ela é violentada, com a ideia de proteger a família, de proteger os filhos, ela acaba aceitando continuar convivendo com o seu próprio agressor. Porque quando o casamento dá errado, quem falha é a mulher. Quando os filhos falham, quem falha é a mulher. Né? Quando os filhos têm uma educação ruim ou quando vão para uma criminalidade, quem falhou é a mulher. Né? Então a gente tem essa visão da sociedade, né, de que a família, a responsabilidade sobre a família é apenas da mulher. E aí a gente tem exemplo de que 33% dos casos de feminicídio no Brasil, 33% dos casos de morte de mulheres no Brasil são praticados por companheiros ou ex-companheiros. 33% dos casos de assassinato. No caso dos feminicídios, né, essa coisa da mulher ser morta por sua condição de mulher, esse número sobe para 89%. Ou seja, de cada 10 mulheres que são mortas em virtude de um relacionamento, alguma coisa, 9 é o companheiro ou ex-companheiro. Mesmo às vezes ela estando em um outro relacionamento. Então, é uma coisa muito clara, que o maior perigo para a mulher é dentro de casa. Ao contrário do que para os homens é fora de casa. A violência, assalto, acidentes. Né? Para a mulher é a sua própria residência. A casa dela não é um ambiente mais seguro. É um ambiente menos seguro para a mulher. E isso é refletido agora na situação de pandemia, quando a gente tem o aumento de todos esses dados, desses números, né? Porque é mais uma comprovação disso, né? Como fala ali a Lara, né? Tudo a mulher, exatamente. Né? Fica aquela coisa assim, ó, quando tudo dá errado, é a mulher. O cara traiu a mulher não soube segurar o cara. O marido arrumou outra família, porque ela não foi boa mulher. Né? O marido sai com a roupa amassada para a rua, uma mulher não cuida do marido. Né? Então tudo vira aquela coisa de que a responsabilidade é sempre da mulher. Né? E isso reforça o machismo, isso reforça o patriarcado, e isso como diria, né, o Pierre Bourdieu, né, há o processo de reprodução. Né? Porque a criança vê isso, tá? A criança no ambiente familiar vê isso, o menino vai reproduzir aquilo, né, de que o papel dele como homem é ser forte, trazer o sustento para casa, e a mulher que não cumprir suas funções, ele vai lá e a agride. E a menina vê isso dentro da sua casa, ela pensa, bom, eu sou inferior, né, minha mãe apanha e fica em casa, então eu sou inferior. E aí as relações dessas pessoas vão se basear nisso, então vai havendo um processo de reprodução. Né? Reprodução legitimada ainda, né? Então vai ter uma reprodução onde todo mundo concorda com isso e vai reproduzindo. Né? Exatamente. A Carolina traz uma questão aqui, né, que esse machismo ainda é passado para gerações mais novas. É muito curioso, tá? E até eu vou trazer um caso aqui, tá? Que reforça isso,
que recentemente houve um caso de assassinato, tá? No primeiro momento foi de um delegado de polícia, tá, lá em São Paulo, que também é instrutor de tiro, um dos melhores atiradores do país, tá? Ele foi morto, ele foi ferido quando estava tomando banho, e a namorada dele, que estava com ele na residência, foi morta. Num primeiro momento, foi divulgado, tá? Até vou puxar aqui no celular, num primeiro momento foi divulgado que ela tinha atirado nele, ele tinha atirado nela, e ele a tinha matado. Tá? Ele a tinha assassinado. Foi essas informações que saíram. Depois, com o início das investigações, se descobriu que ele estava tomando banho, e a namorada dele, o ex-namorado, estava com um problema no relacionamento, pegou uma das armas dele e tentou matá-lo, ele reagiu, e ela acabou se suicidando. Essa, a princípio, é o que está no inquérito hoje. Né? E aí eu vou trazer, bem com relação a isso que a Carolina estava falando, eu vou trazer uma imagem aqui, não tenho a imagem, mas eu vou trazer aqui a informação que teve, porque uma página, né, uma página chamada Nerd Sem Lacração, que tem uma página de Facebook lá que tem inúmeros seguidores, publicou, né, é uma página que tem bastante jovem, essa coisa dos nerds, né, dos gamers, dos otakus, né, que é aquele pessoal fã de anime. Então, essa geração mais nova, geração basicamente geração milênio, muito conectada, com bastante acesso à informação, né. Aí essa página Nerd Sem Lacração divulgou essa informação desse crime, né, e como a imprensa divulgou, e aí eles colocaram assim como chamada: o jornalismo é nojento e escancaradamente ginocêntrico. A mulher sempre é a vítima. Não importa a situação. Se ela matou, se ela agrediu, o culpado é o homem. E esse é o Estado, aí entre aspas, patriarcal. Me poupem, né? Essas matérias tendenciosas não me convencem. E se você fosse observar o ginocêntrico, né? Como se a mulher fosse o centro de tudo, e a mulher, né? O processo de culpar a vítima, né? Então a gente vê esse processo de culpar a vítima em tudo. Né? E infelizmente, Carolina, as gerações mais novas, né? Estão reproduzindo isso. Então a gente vê essa coisa do nerd sem lacração, né? A cultura dos gamers, a cultura dos nerds, né? Eu me lembro que na minha época, quando me chamavam de nerd, era ofensa, né? Tipo, era coisa horrível, né? Então a gente tem muito, e isso leva muito àquela coisa chamada da cultura do incel, né? O involuntary celibate, o celibatário involuntário, né? Que é essa questão que a gente está vendo muito nesse universo dos nerds, dos gamers, dos otakus, que é esse pessoal que é extremamente misógino e que acha que o problema da sociedade é a busca por mais direitos e a busca contra o combate à violência à mulher. Isso é muito perigoso, porque a violência hoje ela não é propagada pela aquela imagem que a gente tem do chamado tiozão de boteco, né, o tiozão de churrasco, né? Não é pelo aquele cara tradicionalmente sem cultura, com pouca educação, com pouca formação educacional, né? Hoje a violência também é praticada por essa galera mais nova, né? Só que hoje ela é muito, muito também virtual, né? Então há esse ataque. Pois é, Carolina, é isso mesmo. Meu Deus, a Carolina comenta aqui, né? Meu Deus, como podem esses jovens serem tão idiotas assim? Não conseguem ler mais nada com mínimo de discernimento. Exatamente, porque a informação fica muito fluida, fica muito fragmentada, né? E aí cada um busca a sua verdade. Né? Então hoje a gente tem aquela questão assim da busca pela verdade. E aí isso reforça a rejeição à ciência. Porque não adianta a gente falar que há estudos, né, antes de trazer dados, né, a gente dizer que tudo, que o Brasil é o quinto país que mais mata a mulher pela condição de ser mulher, né, que a gente está no nível de países como El Salvador, Colômbia, Guatemala, né, não adianta a gente dizer isso. Tá? Não adianta a gente dizer que de 2003 a 2013 o número de mulheres negras assassinadas no Brasil cresceu 54%. Né? Não adianta a gente dizer que 33% da morte de mulheres é causada, dos homicídios, das mortes causadas em mulheres, é causado pelo seu companheiro ou ex-companheiro. Né? Não adianta a gente dizer isso, porque não, isso é vitimização. Né? Isso é vitimização. Né? Então, por isso que surgiu a lei do feminicídio,
Tá? Uh, e aí tem essa crítica do feminismo. O feminismo acaba com a beleza da mulher, o feminismo quer acabar com os homens, quer acabar com os homens héteros, né? O feminismo é tóxico. Gente, a gente tem também a outra pauta interessante sobre feminismo, só que assim, ó, seria uma audácia minha falar sobre feminismo, né? Até também porque eu seria também atacado pela questão do lugar de fala, né? Mas assim, porque há uma coisa que eu aprendi que são os feminismos, né? Há muitos feminismos. E dentro do feminismo, logicamente, vai ver gente radical. Como há em todas as correntes político-ideológicas, em alguns movimentos sociais também há radicalismos, né? Mas há muitos feminismos, né? E aí, falando de feminismos, eu vou trazer aqui como dica de leitura, que o pessoal me pede, às vezes eu fico devendo dica de leitura, eu vou trazer assim, ó, uma autora que é importantíssima por essa questão do feminismo, tá? Que é a filósofa italiana, radicada nos Estados Unidos, a Silvia Federici. A Silvia Federici, ela tem um livro que é muito bom, infelizmente não tem tradução para o português, não foi publicado no Brasil, que é o Revolution at Point Zero, né? Rouse Work, Reproduction and Feminist Struggle, né? Que seria mais ou menos, né, revolução ao ponto zero, né, trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. Né? Ela é professora da Hofstra University, dos Estados Unidos. Não tem esse livro traduzido para o português, ele é muito interessante. A Silvia Federici, ela é uma militante do movimento feminista, uma autora muito importante, ela abre muitos horizontes de reflexão, tá? Eu dela, até fica aqui também, que é o único que eu sei que tem dela em português, se vocês conseguirem ver aqui, né? Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, né? Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, né? Que ela vai e avança sobre o conceito de acumulação primitiva do Marx, né? Faz algumas contestações, né? Até por isso tem parte da esquerda que fica meio assim com ela, né? Ela vai, faz algumas críticas ao marxismo, avança sobre isso. Ela vai trazer também essa questão desde lá do Mauleus Maleficarum, né? Quando surge a Inquisição e o combate às bruxas, né? De como isso mexeu muito com a sociedade, né? E com o papel da mulher. Ela vai trabalhar nisso no Caliban e a Bruxa, mas tem esse outro livro dela em inglês que fala sobre essa questão do feminismo, né? Falando, a Laura está citando que a Carolina é tradutora, então eu vou até parabenizar o pessoal que é do coletivo Sicorax, tá? Vou deixar aqui, ó, coletivo Sicorax, tá? Que foi quem traduziu Caliban e a Bruxa, e a editora Elefante, que publicou o livro no Brasil. Ambos estão de parabéns, né? Excelente, vocês vão encontrar Silvia Federici em PDF, tomara que ele venha a ser publicado em português e a gente poder usufruir desse livro importantíssimo. Já que eu estou citando mulheres importantes para isso, eu também não poderia deixar de citar outras duas doutoras muito importantes nos trabalhos acadêmicos sobre o papel da mulher e participação política da mulher e feminismo, né? Tive a oportunidade de ser aluno das duas, né? A professora Jussara Reis Prá e a professora Maria Lúcia Moritz, né? São extremamente importantes na produção acadêmica sobre participação da mulher. Eu tive a honra de ser aluno delas, né? E então, assim, é muito legal. Citação. Eu também achei muito interessante isso de citarem o coletivo Sicorax, né, que a tradução é delas, né, desse coletivo. Né, a Carolina está citando que é difícil colocarem os tradutores na capa. Eu também achei muito legal. Outro livro que fica de dica aqui, que é muito importante, também é crucial, né, para a gente compreender como se dá o machismo na nossa sociedade, é o do conhecidíssimo, né, filósofo, sociólogo francês, o Pipi, né, o Pierre Bourdieu. Tá? Esse livro aqui, ele é bem legal, ele é curtinho, tá? Pierre Bourdieu, A Dominação Masculina. Me ajudou muito, né, a me ajudar a desconstruir parte do meu machismo, né, porque o machismo é tão introjetado e é tão arraigado, né, de maneira tão simbólica dentro de nós mesmos, que para nós homens a gente também é violentado por isso e a gente não consegue perceber, e é um processo complicado, difícil, doloroso, e que
a gente vai chegar ao fim da vida e não vai conseguir desconstruir o nosso próprio machismo, né? Mas a gente faz o esforço e a gente tenta, né? Tem que estar sempre aprendendo. Então, para a gente tentar concluir, né? Então, falando dessa questão do papel da mulher, tá? A gente vai trazer desses temas que eu trouxe, né? Da violência doméstica na pandemia, tá? Então, a gente tem no Brasil, a gente vai pensar, tá, mas é um problema do Brasil, né? E aí eu falo da questão que a violência doméstica é uma pandemia dentro da pandemia, porque a violência doméstica já era considerado pelos organismos internacionais uma pandemia. Tá? E a China, o número de casos de violência doméstica durante o período da pandemia, na China aumentou 3 vezes. Tá? Itália, França e Espanha, que também já publicaram dados, também aumentou a violência doméstica durante a pandemia. Tá? Então a gente vê que isso é realmente uma coisa que se tornou realmente uma pandemia dentro da pandemia. Eu acho que um dado interessante, e aqui eu tenho que fazer um grande elogio, tá, aos governos petistas, tá? Agora é a hora que eu tomo porrada, tá? Porque quando é raro eu fazer algum elogio aos governos petistas, mas aqui eu faço um elogio aos governos petistas porque eu participei lá em 2003 do processo de cadastramento das famílias para o Bolsa Família, o chamado cadastro único, né, o CAD único. Eu participei, trabalho de campo mesmo, sujando as mãos, batendo perna, né? E eu participei do cadastro. E foi uma coisa extremamente importante, porque a gente, até aquele momento, a gente tinha sempre o homem como chefe de família. Né? A gente tinha um homem como chefe de família e isso parecia uma coisa intocável, né? E a partir dali a gente começou no trabalho de campo, veio a informação de que a gente deveria fazer a constituição familiar a partir da mulher. Tá? E isso começou a se trazer muitos dados sobre a composição familiar. De lá para cá, então, muita coisa mudou. Foi extremamente importante essa mudança, né, da gente ter a mulher como chefe de família e começar a analisar a mulher como chefe de família. Tá? E isso vai refletir também agora na pandemia e no aumento da violência doméstica. Por quê? Porque nós temos com dados de 2015, tá, do PNAD, né, o PNAD que avalia, né, os dados familiares, né, que é do IBGE, a gente vai ter ali, nós temos hoje em torno de 71 milhões de famílias no Brasil. Tá? Desses, 40% dessas famílias, tá, 28 milhões, né, quase 29 milhões de famílias, são chefiadas por mulheres. Tá? Esse número deve ser maior hoje, tá? Nós estamos com dados de 2015, 40% das famílias eram chefiadas por mulheres. E 59% chefiadas por homens. Tá? Agora, aí vocês vão dizer, não, mas ok, a maioria das famílias é o homem o chefe da família. Mas aí tem uma coisa que é muito mais importante do que o fato de 40%, quase a metade das famílias serem chefiadas por mulheres. Que é o fato de que 87% das mulheres que chefiam a família não têm cônjuge. São as chamadas mães solo. Tá? Em compensação, apenas 11% dos chefes de famílias homens não têm cônjuge. Então vocês olhem a disparidade disso. Porque é muito difícil para uma mulher, quando um relacionamento se encerra e ela tem filhos, ela já tem uma família, ela conseguir entrar num outro relacionamento. E aí entra uma outra característica do machismo, que é ver a mulher que já tem filho, a mulher que é mãe solo, parece que ela se torna indesejável para um novo relacionamento, para continuar uma nova família. Enquanto para o homem é muito mais fácil ele sair de um relacionamento, onde ele deixa a família para trás, vira as costas e inicia uma nova família. Para o homem é muito mais fácil. E esses dados refletem isso, que 87% das mulheres que são chefes de família não têm um cônjuge. E no caso dos homens que são chefes de família, só 11% não têm cônjuge. E aí se reflete num outro dado, que é o que 5 milhões e 500 mil estudantes não têm o nome do pai na sua certidão. Porque são as mães solos. Porque é muito mais fácil para o homem sair da sua família, abandonar os filhos e criar. E aí vai se refletir na questão agora do aumento da violência na Covid. Tá? Porque muitas dessas famílias, tá, nós temos a mulher como a principal renda.
E muitas pessoas perderam renda, sejam homens ou mulheres, perderam renda durante a pandemia. E aí o homem fica dependente economicamente da mulher. Porque a gente tem lá o auxílio emergencial, por exemplo, que dá o dobro para mulheres que são mães solo. Só que às vezes ela tem um companheiro ou um ex-companheiro que se aproxima novamente. Com a desculpa de que quer ver os filhos, com a desculpa de que quer se aproximar. E aí tem a questão, além da coexistência forçada, que coloca a mulher para conviver com o seu agressor, ou com o seu possível agressor, tá? Nós temos também essa questão do estresse econômico, que aí é aquela questão que a gente vai ver, que é o cara pegando o cartão, indo lá sacar o auxílio emergencial, é o cara agredindo a mulher, porque a mulher quer usar os recursos para atender as demandas da casa, e o cara acha que tem outras prioridades. Também tem essa questão do estresse econômico, que é uma outra coisa que podemos apontar como um dos fatores do aumento da violência. Tá? E o que eu já tinha citado, a suspensão de audiências, né? Então a mulher fica refém de não ter audiências, como eu disse. Às vezes a mulher consegue uma medida protetiva, mas vai ter uma primeira audiência 2 anos depois. Então tem aí 1 ano, 2 anos que o agressor pode atacá-la livremente. E geralmente, nas camadas mais populares, a mulher está muito próxima do convívio físico do seu próprio agressor, mesmo quando estão em casas separadas. Né? A Milene aqui me ressalta a questão da Rosana Pira Machado, da Joana Burigo, né? Também importante nessa questão. Em que citar aqui também a Milene Bordini, que tem um trabalho, né? Se ela puder citar aqui novamente para mim, né, que ela tem um trabalho nessa questão do acolhimento, né, das vítimas de violência. Né? Acho que é importante citar isso. Né? Então, assim, gente, é grave, realmente aumentou. Eu acho que foi importante o governo federal trazer isso à baila. A Lara me filma aqui que é o mapa do acolhimento, né? Então, quem puder procurar, Milene Bordini tem aí o mapa do acolhimento. Tá? Então, é importante a gente trazer, ao governo federal trazer à baila, pena que, de maneira, a forma como foi feito foi errado, mas trazer à baila a discussão sobre a violência doméstica. Tá? Essa lei que foi aprovada ontem também é importante, vai para o Senado agora, então tem que parabenizar toda a bancada feminina, né? Em especial a Maria do Rosário, né? E também a gente saber que temos que discutir isso, e o que eu volto a reafirmar, né? Hoje eu não vi nenhum homem na nossa live, isso é sintomático, tá? Porque eu acho que os homens têm que discutir, sim, violência doméstica. Tá? É papel do homem também cuidar da família, é papel do homem cuidar de seus filhos. Tá? O abandono familiar também é muito complicado, é ruim, é traumático, afeta toda a sociedade. Que a gente está vendo aí, 89% das mulheres que são chefe de família não tem um companheiro. Não estou falando aqui da dependência de ter um companheiro, da necessidade de ter um companheiro, mas isso a gente mostra como funciona a nossa sociedade, e como a mulher é vista na nossa sociedade e como o homem é visto. Né? E aí é importante também a gente discutir também é muito o discurso que a gente vê nesse momento antifeminista, que é um discurso que parece antifeminista, mas na realidade ele é antifeminino. Né? É o discurso misógino. Porque a gente vê, quando tem algum caso de uma mulher que agride, de algum caso que é a mulher que comete um ato de violência, esse pessoal coloca uma lupa em cima para desconsiderar toda a luta que as mulheres travaram e vem travando, né? Para desconsiderar todos esses dados que nós trazemos aqui. Nós trouxemos aqui todos esses dados para desconsiderar, invalidar toda essa discussão e toda a produção científica que tem. Né? Que é o cara ver, porque as mulheres se aproveitam da Maria da Penha para prejudicar o homem. Bom, os dados comprovam que apenas 8% de todas as denúncias via Maria da Penha são falsas. Ou são invalidadas, não são nem falsas, são invalidadas. E querem combater a luta das mulheres, usam isso para atacar e para invalidar a luta do feminismo. Né? Então, sem a luta das mulheres, tá? A luta das feministas, tá? Nós não teríamos o voto da mulher, nós não teríamos a participação da mulher na política, nós não teríamos o direito das mulheres estarem defendendo e estarem trazendo para nós, nos mostrando e nos esfregando na cara a violência que elas sofrem. Né? Então a gente não pode validar.
A gente pode discutir, talvez, métodos e formas de como se faz feminismos. Pode-se discutir isso. Mas a gente não pode discutir e invalidar, e nós, tanto mulheres quanto homens, não podemos permitir que as lutas feministas sejam atacadas. Eu acho que essa discussão sobre a violência doméstica traz muito isso. E eu venho frisar, o combate à violência doméstica não é papel só das mulheres, é papel dos homens. É papel dos homens. Porque é muito bonito o cara chegar lá, bancar o machão e dizer: não aceito que estupre uma filha minha, se estuprar uma filha minha, eu vou lá e mato o cara. Mas e aí, ele pega e ataca psicologicamente a esposa, a companheira, pressiona, acha que o papel da mulher é subalterno, acha que tem que objetificar a mulher, acha que o papel da mulher é sempre ser linda, bela e maravilhosa, e agora virou mãe, não serve mais. Então, é muito bonito o cara bancar esse papel de vingador, de justiceiro, e dizer que não tolera violência contra a mulher, mas ele continua praticando isso dentro de casa, violência doméstica, a mulher, e seja psicológica também, né, que é uma coisa muito grave. Gente, se tem algum questionamento, tá, já que agora segurou um pouquinho a live, mas a gente já tomou muito tempo de vocês, se alguém tem algum questionamento que eu possa responder ou trazer, alguma sugestão, fique à vontade aí. Tá? A Damares, pois é, então assim, a Lara está perguntando da Damares. A gente foi ver aí que surgiu aí o vídeo, né, o grande vídeo, talvez o vídeo mais esperado do ano, que era daquela reunião ministerial, né, que na realidade para mim foi um grande engodo, tá? Foi um golpe de mestre do governo, que criou todo um clima de tensão e ansiedade em torno desse vídeo, e aí divulgou esse vídeo e fez toda a imprensa passar esse vídeo, que nada mais era que o governo divulgar, fazer sua propaganda e inflamar os seus seguidores, né? Inflamar sua claque. Então eles anunciaram o circo, e o circo foi lá e atuou e teve espetáculo, eu acho que foi isso que eu vi, mas tem algumas coisinhas pontuais. A Lara está perguntando aqui da Damares, eu até citei essa questão da importância do feminismo, porque tem um momento que a Damares fala, né, 2 pontos que eu acho importante, que ela fala que o governo tem que trabalhar mais os valores, né? E aí os valores são aqueles que ela falou, vem sempre falando, e ela falou no lançamento da campanha contra a violência doméstica, que os valores dela são a família, né? A família tradicional brasileira para ela é o homem heterossexual, a mulher heterossexual e os filhos, né? Isso invisibiliza todas as outras formas de constituição familiar, né? De gays, de lésbicas e de todas as outras formas como as pessoas querem compor sua família, tá? Outra parte da discussão dos valores dela é a questão de que não existe gênero, tá? É outra falha dela que a gente tem que criticar, porque gênero existe sim, uma coisa é sexo, outra coisa é gênero. A gente pode fazer também uma live sobre gênero. Tá? Sexo, a gente nasce homem e mulher geralmente, e gênero é como a gente identifica perante a sociedade. Né? E aí a gente vai ter outras formas aí de se identificar sexualmente, com a sua sexualidade, então tem outros pontos que a gente pode tocar. Né? Então esses valores dela não são o reflexo da nossa sociedade, tá? Não atendem também e não dão conta de toda a diversidade que existe na nossa sociedade. E há também um outro ponto que ela cita ali, que eu já falei um pouco, que ela foi lá dar os parabéns para o ministro Tait, que estava entrando naquele momento, e dizer que o problema do ministério dele é que havia muitas feministas lá defendendo as pautas do aborto e das mulheres. Né? Graças, né, já vou pegar aqui a Damares, que é pastora evangélica, vamos dizer, graças a Deus que tem feministas no Ministério da Saúde, porque senão a gente não teria avançado muito na questão da saúde da mulher. Né? A gente estaria achando ainda que a mulher deveria ser tratada como inferior no atendimento à saúde. Hoje a gente tem Maria da Penha, tem lei do feminicídio, tem lei do
esqueci até o nome da lei aqui, me falha a memória, que é a lei do minuto seguinte, né, se não me engano, é a lei do minuto seguinte, que é a questão do atendimento priorizado para mulher vítima de violência, né? Então tem essas questões, então a Damares, não vou dizer que ela foi infeliz, né? Porque a gente já sabe qual é o papel dela, e a gente sabe que o papel dela é lá no governo defender a sua ideologia, as suas pautas, e isso ela está fazendo muito bem. Isso não dá para negar que ela está fazendo muito bem. O que a gente não pode é permitir que isso retire os direitos das mulheres, tá? Que retire direitos LGBTs. Né? Então isso a gente não pode permitir, e a gente tem que estar aí sempre atuante para que não se permita que isso acabe. Gente, então tá, ficou aí as dicas, pena que acabou ficando muito quebrado, né? Hoje a internet não ajudou, infelizmente eu queria ter feito uma live única, que a gente pudesse debater mais, ficou totalmente entrecortado, ficou salteado. Eu realmente estou muito triste, porque é um tema muito importante, muito urgente. Vamos discutir mais. Deixem sempre dicas de pauta aí para a gente falar. Tá? E tem uma coisa interessante, só para finalizar. Tem um vídeo muito legal de uma campanha chamada Call, do Instituto Maria da Penha. Tá? Algumas pessoas devem ter visto, tá? Que é um vídeo muito legal que fala sobre uma forma de denunciar a violência, né? Que não vou descrever o vídeo aqui, tá? Porque aí vai tirar vou dar um spoiler aqui. Mas então vou ver se eu acho o link do vídeo e eu deixo aqui embaixo também o link do vídeo. É muito legal o vídeo, muito importante. E outra, ele dá aquele clique, sabe? Poxa, nunca ia me tocar de uma forma de fazer uma denúncia de violência dessa forma, né? Então nunca ia me tocar disso, então ele dá aquele clique para nós, então é uma forma de a gente denunciar. Volta ali, vou pegar um pouco, vou trazer a Damares aí, dizer, briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, não podemos permitir que mulheres, crianças, adolescentes, idosos, deficientes sejam agredidos dentro de casa, e infelizmente o lugar mais perigoso para a mulher é dentro de casa, então nós temos que ter todos os sinais. O mais importante, deem ouvido para suas amigas, para suas parentes, seus familiares, escutem a mulher. Outra, não existe uma coisa que eu ouço muito amigos meus, infelizmente alguns ainda são amigos, né? A gente ainda escuta muito falar, mais uma expressão aqui do Sul, né? Mulher de brigadiano. Brigadiano é o PM aqui do Rio Grande do Sul, né? É porque gosta de apanhar. Infelizmente ainda tem muitas mulheres que pensam também assim, né? Mas ela já reclamou uma vez, depois ela volta com o cara. Gente, como a gente falou, há muitas coisas que acabam prendendo a mulher num relacionamento abusivo, num relacionamento violento. É a dependência econômica, é a dependência familiar, é a vergonha, principalmente culpa dela achar que ela vai acabar com a família dela, que ela vai prejudicar os filhos, e as pessoas acabam se permitindo continuar num relacionamento. Né? Como diz a Lara aqui, que ela aprendeu em 21 temporadas de Law and Order SVU, a vítima sempre tem razão. Exatamente, sempre escutem a vítima. Né? Também, exatamente no Rio, é uma mulher de malandro. Né? Mulher de malandro, mulher de vagabundo, é mulher que gosta de apanhar. Isso não existe. Ninguém gosta de apanhar. Tá? Ninguém gosta de ser vítima. Não existe isso de vitimização. Ninguém gosta de ser vítima, ninguém gosta de ser violentado. Né? Então vamos escutar as vítimas, vamos perceber os sinais. Né? E criança, em caso de criança, também dá para perceber os sinais. Tá? Dá para perceber os sinais quando a criança começa a ficar muito quieta, quando a criança começa a ter vergonha do corpo dela, quando a pessoa, tem uma mãe, alguma coisa que costuma dar banho na criança, a criança começa a ficar com medo de que a mãe toque nela, que dê banho. Né? Isso são sinais de que a criança possa estar sendo violentada. Né? Vamos escutar isso. Vamos escutar também os educadores, os professores também acabam sendo muito atacados, mas eles são os primeiros que percebem esses sinais das crianças. Né? Vamos escutar nossas amigas, vamos escutar nossas parentes, nossas irmãs, nossas mães, nossas filhas, porque há uma verdadeira pandemia da violência doméstica e nós temos que acabar com isso. Impressionantemente, durante a pandemia aumentou, nós temos que combater. Né? A Milene traz aqui, uma Milene que é da área muito mais do que eu, a Milene
vem aqui, tá fazendo uma informação importante, né? Precisamos respeitar o momento de cada um. Exatamente, Milene, tem muito mais propriedade que eu para falar. É como eu disse, dar ouvidos. Nós temos que escutar as pessoas, escutar, ter empatia pelo outro. O pessoal que é bem reacionário odeia essa palavra empatia, mas é isso mesmo. Temos que ter empatia, temos que aprender a escutar o outro, saber o momento de cada uma, saber o momento de cada amigo, cada pessoa. Às vezes a pessoa quer falar, precisa de ajuda, mas ela tem o seu próprio tempo, o seu próprio momento para falar. Não adianta a gente forçar. Às vezes ela diz, não quero falar sobre isso agora, vamos respeitar, mas ela, dando ouvido, ela vai saber a quem ela pode recorrer. E isso é o mais importante, a pessoa saber a quem pode recorrer. Gente, mais uma vez, obrigadão pelo prestígio. Eu estou muito contente, estou triste com o tema que eu queria tocar, né? Por ser homem, eu queria tocar muito nesse tema, né? Com todas as ressalvas que eu tenho que fazer por ser homem e não ser alguém que domina o conteúdo, né? Porque eu acho que realmente nós homens temos que se agarrar nisso, nessa bandeira, defender e ajudar a combater a violência doméstica. Nós, homens, sendo bem honestos, nós somos os principais culpados por isso e nós temos que nos conscientizar. Uma pena não ter mais homens aqui, uma pena que a live não tenha sido como nós gostaríamos. Tá? Então, conto com vocês até semana que vem. Fica o meu abraço e meu apoio a todas as mulheres, a todas as suas lutas. Bom final de semana e vamos lá que sextou. Um abração e um beijo. Tchau.